Oi, pessoal, já tem gente entrando na nossa live. Oi. Só esperando o Pedro entrar. Tudo bem, e você? Nós vamos começar uma live agora que vai falar sobre LinkedIn com o Pedro da Divu, ó, com o Pedro da Indica. E nós estamos só esperando ele entrar. Oi, Heitor! Meus alunos gostando de ver. Isso mesmo, a gente vai falar sobre LinkedIn, é um tema que a gente já discutiu em sala de aula, viu? Arrumando aqui. Pessoal, para quem tem dúvidas sobre LinkedIn, manda aqui nos comentários, a gente tenta responder aqui mesmo na live, tá? Quem aqui tem LinkedIn? Manda aí pra mim. Quem já usou, tem costume de usar? Vocês estão me ouvindo direitinho? Mandem um joinha pra mim. Tá legal o áudio? Dependendo, eu coloco o fone se não tiver legal. Mandem um joinha pra mim. Estão me ouvindo bem? Tá ruim, né? Eu vou pegar o fone, tá? Pera aí. Gente, quem tem dúvida aí sobre LinkedIn, manda nos comentários que a gente vai responder na live, tá? Tá me ouvindo direitinho, Arthur? Cadê o Pedro, gente? Que bom, Arthur. Fico feliz. E agora, melhorou? Estão me ouvindo do mesmo jeito? Melhorou? E você? Tá me ouvindo, Luke? Oi, Marquinhos. Que bom que você entrou. Vamos falar sobre o currículo, um tema que você estava tão interessado, né? Gente, vou ter que chamar o Pedro. Peraí. Oi, Patrícia. Que bom, gostando de ver bastante gente.
Oi, Wesley. Ah, agora deu certo. Oi, Pedro, tudo bem? Opa, tudo bem, tudo bem. Então, hoje, pessoal, nosso tema por aqui vai ser LinkedIn. Bom, o que eu quero que vocês perguntem? Olha, Lucas, né? Você conhece o LinkedIn? Tem alguma dúvida específica sobre o LinkedIn? Então, se vocês tiverem, podem mandar aqui no comentário que a gente vai comentar, vai tentar responder da medida que a gente tem conhecimento, tá certo? E aí, Pedro, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Estou adorando esse negócio, para mim está sendo muita novidade. Me sinto meio dinossauro nesse ambiente, Ah, nada disso. mas estou me adaptando. Que bom, que bom. A gente fica feliz, né? É tão bom quando a gente pode compartilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe, do nosso conteúdo, né? Da forma que a gente tem Sim, possibilidade. Então, a live aqui pra gente é um momento bem bacana, é uma oportunidade, né? Um canal que a gente pode compartilhar bastante coisa. Pois então, vamos lá. perfeito, claro. Hoje o nosso tema é LinkedIn, né? Quem aqui tem LinkedIn, conhece, tem a sua rede, o seu perfil? Se tiverem LinkedIn, olha, manda aqui, tá? Fala, eu tenho, eu uso, tenho dúvidas específicas. Para quem não sabe, LinkedIn é uma plataforma onde você tem o seu currículo profissional, né? A gente costuma falar que o LinkedIn para o mercado de trabalho, né? Mais voltado para o ambiente profissional. E temos também o Lattes, que é um currículo voltado para a área acadêmica. Então, por exemplo, nós professores, a gente utiliza mais o Lattes. Mas as empresas, as indústrias, elas geralmente utilizam mais o LinkedIn, né, Pedro? E aí tem Sim, diversas o... coisas importantes, interessantes no LinkedIn que muitas pessoas não têm conhecimento, né? perfeito. E tem uma parte, a parte de currículo é realmente muito interessante, porque é uma parte que serve de métrica. Há muitos anos atrás, quando eu estava acabando de sair da faculdade, eu li um artigo que falava o seguinte: todo ano, da agora para frente, você tem que editar o seu currículo e falar o quanto que você melhorou. E quando você está num ambiente de rede social, se você tem nessa ferramenta, que é o LinkedIn, um ambiente profissional, lá é um lugar que isso pode ficar vivo, né? As pessoas vão ver os seus currículos e, independente de você estar disponível, ela pode Sim, até te consultar se você tem interesse, né? sim, Agora, também tem o outro lado, porque as pessoas, do mesmo jeito que estão procurando emprego, podem estar se tornando empreendedores. Empreendedores dentro da própria empresa, e aí uma empresa com 200 pessoas, às vezes você não conhece todo mundo, mas se você marca lá no LinkedIn que você é daquela empresa, que você tem alguma competência, você pode ser chamado para alguma equipe que está desenvolvendo algum projeto diferente. Então, é também uma forma de network, né? Você sim. pode focar dentro do lugar que você está, ou você pode simplesmente ser um profissional de consultoria, de coaching, que vai estar oferecendo serviços dentro do LinkedIn, sempre lembrando que a gente precisa, mais do que ser interessado, ser interessante. Acho que essa é a frase que permeia tudo, né? A Exato. gente não pode ser interessado, a gente tem que ser Interessante. Ter interessante. conteúdo, né? Atrativo. E ser simpático, Sim. atrativo, né? A internet, a pessoa tem a chance de ficar com você por 2 segundos, 5 segundos. Se ela não agradou, ela vai embora, você ficou à toa, ficou de bobeira. E aí a gente precisa de mostrar que o conteúdo, que esse engajamento da gente falar para as pessoas e mostrar que isso pode gerar uma influência positiva, aí ele gera essa parte, né? Essa empatia de acontecer. Sim. É uma coisa muito Tá certo? importante isso, né? Para quem está aqui participando da live. Existem duas possibilidades de você utilizar o LinkedIn. Você, enquanto pessoa que quer um emprego, que busca um emprego e quer compartilhar seus atributos, né, o seu currículo, mas também a empresa. Ela pode utilizar o LinkedIn não só para contratação, mas também para divulgar, né, a sua empresa em si, a sua marca, né, compartilhando os seus conteúdos, enfim, como você mesmo disse, sendo atrativa para aqueles que estão ali.
Então, é uma das redes Exatamente. sociais, inclusive, mais utilizadas pelas empresas. Muito mais, no meu ponto de vista, que Instagram, que Facebook e outras. É verdade? Me Na chama a atenção se eu realidade, estiver sim, errada. na realidade o Instagram, não. O Instagram e o Facebook é um lugar que você está no balcão. Você está se oferecendo um produto. Os grandes influenciadores estão alguma foto, gerando uma experiência de uso que pode ser atrativa. É um brinco, é um batom, é uma maquiagem, Sim. é uma moto, é uma bicicleta. Então, quer dizer, você tem uma infinidade de coisas que você pode estar utilizando lá para oferecer. No LinkedIn, tanto que tem uma métrica que eu acho que é muito interessante, que é a métrica Sales/SSI. Todo mundo tem acesso a isso, digitando simplesmente isso. Que é vendas e o seu índice, né, dessas vendas sociais. Vou até colocar aqui no comentário para as pessoas. Perfeito. Né? Porque uma vez que você esteja logado, automaticamente... só um momento, gente. Tchau. 4. Desculpa, eu estava dando tchau para minha esposa. Dentro de casa, às vezes dá nisso. Né? A gente tem essas oportunidades, né, de estar próximo. Mas então, no LinkedIn, se você digitar linkedin.com/sales/SSI, desde que você esteja logado na sua conta, vai aparecer o painel de vendas sociais. E o painel de vendas sociais, ele é rico em métrica. Ele vai lá falar para você qual que é a sua marca profissional. A marca profissional é essa, é o seu currículo. É como que você se mostra para as pessoas, né? Então, como é que você se vende, como é que você quer mostrar alguma competência, algum valor, alguma qualidade. E isso está em conteúdos. Você vai ter que escrever, você vai ter que postar, você vai ter que dar cara a tapa, porque toda vez que você escreve, você está no risco. Pode ser que uma pessoa não goste do tema que você abordou e você vai ser criticado. Mas isso faz parte. Sim. Quem está se mostrando precisa de resiliência. Com certeza. Precisa de ser criticado, entender a crítica e continuar. Né? A gente não precisa de adoecer com a crítica. Né? Claro. Também, essa parte do tem uma parte que é a parte de network, né? Que é o que aconteceu de fazer eu encontrar com você, né, Mayara? Sim. A gente estava entendendo como é que estava o perfil perto de Ubá, perto de Rio Pomba, falando sobre a FEMU, entendeu que tinha sinergia. Tudo bem. Entendeu que tinha sinergia, a gente começou a fazer uma live para a FEMUR e ela aconteceu. Aí a gente agora veio fazer uma sobre network, que é um valor que eu acho que as empresas precisavam de fazer a transformação digital. Então elas precisavam de entrar aqui, fazer os funcionários delas se cadastrarem, interagirem, mostrar que esse ambiente da internet não tem volta. Ou você aceita ele, ou você vai num caminho de se tornar realmente um dinossauro que não se adaptou ao mundo moderno. E aí você vai ser extinto e nem vai poder reclamar. Perdeu o emprego, perdeu tudo. Né? Realmente. Essas métricas, elas são importantes. Eu, por exemplo, não tinha conhecimento. E daí eu vi como que é uma plataforma rica, que tem muita informação. E às vezes a gente tem o LinkedIn só por ter, né? Vou ter porque é uma rede nova, eu preciso, é uma forma de eu encontrar uma oportunidade no trabalho. E não conhece essas outras perspectivas que estão ao redor do LinkedIn, que é importante, que é rica de informação. Eu super recomendo, eu coloquei aqui nos comentários o link. Quem tem LinkedIn, clica lá, dá uma olhadinha. É uma plataforma bem legal, bem rica, sobre o seu perfil, né? Verdade. E na hora que ele fala lá, por exemplo, depois de marca profissional, ele fala dessa parte de network. Para você se conectar com pessoas certas. Como é que você sabe o que é uma pessoa certa? Adianta você se conectar com alguém que não está no seu ramo, não está num negócio que você atua, não está na sua área de conhecimento? Exato. Não adianta. Por exemplo, a minha área de atuação é proteção de dados. Né? A sua é ser professora. A gente, na hora que se encontrou aqui, a gente achou que poderia ter a sinergia da gente estar conversando. Mas, por exemplo, adiantaria a gente fazer conexão com alguém que é desportista, que é corredor?
Talvez não. Sim. Então, tem que avaliar os propósitos, né? Sim. A segunda coisa que eu acho que é mais importante de tudo é oferecer insights. Ou seja, quando você olha para um negócio e que as pessoas, você oferece insights, significa que você viu aquela pessoa, que você olhou para ela, você prestou atenção nela, que você entendeu o que ela precisa. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Verdade. Né? Porque é a hora de você ser interessante. Porque, por exemplo, eu só falo eu. Não falo hora nenhuma Maiara, não falo hora nenhuma para o público, não falo que as pessoas podem buscar aqui um posicionamento, isso vai melhorar a métrica pessoal para saber se ela está valendo mais no mercado ou não. Porque às vezes a gente tem uma impressão equivocada, né? E aí na hora que você fala o seguinte, a minha pontuação é muito baixa. Porque às vezes você não começou a trabalhar bem. À medida que você se exercitar, isso vai deslanchar. E um negócio muito legal, é uma medida pessoal. Sim. Você não tem acesso à métrica dos outros. Então, cada um só olha o seu. Então, não tem hora nenhuma uma competição. Eu sou melhor vendedor do que você. Sim. Não tem isso. Isso também é muito legal, né? Sim. Para não ter a competição. Porque, por exemplo, quando você está naquela rede de influenciadores, do Instagram, do Facebook, até dizem que o Facebook agora é só de uma galera mais adulta, né? O Instagram ficou de mais jovem. Né? E aí você vira... É isso que eu escuto. Mas eu acho que o Instagram vende muito ainda. Porque lá estão as pessoas que compram. Às vezes não estão as crianças igual estão no Instagram. Mas na hora que você olha para isso, você fala o seguinte... Aqui eu tenho uma oportunidade de olhar para dentro de mim e me conhecer. E assim que o General Tsu, na Arte da Guerra, falou. Se você se conhece, conhece aonde você vai e conhece o meio do caminho, a chance de você chegar do outro lado é muito grande. É ótima. E aí eu acho que essas... Né? Fica uma dica de livro também. Para quem nunca leu a Arte da Guerra, é ótima. Excelente. Eu adoro, dou ele de presente. Então, é muito legal. São detalhes que, às vezes, por exemplo, quando eu estou aqui interagindo no LinkedIn e eu ofereço um serviço que eu acho que o LinkedIn disponibilizou isso na rede. Eu sou um conselheiro do LinkedIn. Então, algumas pessoas vão lá, se prontificam e aí chega para mim aleatório. Pessoas que eu nunca vi, que eu não conheço, que não fazem parte da minha rede. E aí, na medida que eu vou oferecendo os insights, eu também vou melhorando. Eu também vou me conhecendo mais, vou estar falando de valores, né? Então, a gente precisa de ser profissional, da gente achar as pessoas certas. Quando achar as pessoas certas, ser interessante e não ser interessado. E cultivar relacionamentos. Quantas vezes você faz isso com as pessoas mais próximas? Você liga, que você marca, que não sei o quê. No LinkedIn tem que acontecer isso, senão elas te esquecem, né? E à medida que você vai aumentando o volume de pessoas que te seguem, isso também é interessante. Por exemplo, tem uma ação que eu acho que é muito legal para tudo. Você tem o hábito de ligar para as pessoas na data de aniversário? Bom, eu, hoje em dia, para os amigos, né? Enquanto pessoa física. Enquanto pessoa jurídica, eu recomendaria pelo menos um SMS. Pois é. No LinkedIn... Ele coloca lá na sua rede não, quem hoje Hoje é o WhatsApp, Aí o que eu passei a fazer? Sim, WhatsApp. Mas no LinkedIn ele mostra lá para você quem está fazendo aniversário. E às vezes aquela pessoa não tem contato nenhum com você, uma pessoa distante. Você pode criar uma aproximação? O que eu tenho feito? Como exercício de oferecer insights. Eu entro no perfil. Se a pessoa já classificou o currículo dela e ela tem algumas competências, eu vou lá e atribuo as competências, ou seja, eu confiro a ela que ela tem aquelas competências, porque normalmente algumas outras pessoas já fizeram, então eu ainda falo que eu não conheço, mas ouvi falar. Então isso também é classificado lá. E na sequência, eu mando uma mensagem, falando assim, olha, eu sei que é seu aniversário, estou te dando parabéns aqui, e fui lá no seu perfil. E fiz um comentário. Então, às vezes, eu estou aqui gastando meia hora do início do meu dia para me fazer relacionamento. Como eu sou um vendedor, eu preciso que as pessoas me conheçam, que as pessoas saibam que eu estou aqui. Então, esse é um propósito. E é claro que na hora que você faz isso, você também está dedicando um pouco de tempo a uma pessoa que eventualmente você não conhecia e pode interagir com ela, né?
Eu acho também, ô Pedro, um outro ponto muito importante do LinkedIn é que eu escuto muitas pessoas falando assim, eu perco muito tempo nas redes sociais. Se você não quer perder tempo com coisa inútil, você filtra mais seu seguidor, as pessoas que você segue, para ter conteúdo. Eu vejo isso, o lado positivo do LinkedIn, porque todo o conteúdo que tem no feed é de fato conteúdo. São informações muito boas, muito úteis. Então, como dica para os jovens, por exemplo, né, que utilizam muito também LinkedIn, não só empresas, né? Agora voltando para a perspectiva do jovem. O LinkedIn é uma rede social que dá aí para navegar e ficar horas, já que você às vezes dedica horas do seu dia, por exemplo, no Instagram, no Facebook, e às vezes não vendo coisas tão úteis. O LinkedIn é um ponto positivo, porque ele tem muita informação legal, inclusive de fontes confiáveis, porque muitos posts são, de fato, editados, criados por profissionais da área, né? Por empresas que têm know-how, que têm conteúdo e que têm total certeza daquilo que está dizendo, né, Pedro? Eu vejo que é uma coisa que você também faz. Sim, sim. A gente tem que estar... na realidade, a gente tem que estar se tornando mais conhecido digitalmente. Uhum. E para isso, a gente tem que dedicar um tempo. Se eu só assisto imagem, se eu só vou lá e curto, eu não interajo, eu não estou gerando conexão com ninguém. Uhum. Então, na hora que eu, por exemplo, se eu precisar de fazer uma operação, vou procurar uma pessoa alguém que eu conheça já esteja conversando comigo. Eu posso falar assim, você pode me apresentar aquela pessoa? Porque o LinkedIn te permite isso. Aí você criou uma ação preventiva de network. Uhum. Ao passo que, por exemplo, se você olhar, isso tem no Facebook, tem também no LinkedIn. Olha, eu estou precisando de emprego, eu perdi o emprego. Aí essa pessoa começa a procurar as pessoas. Ou seja, ela deixou de ser interessante, virou interesseira e provavelmente vai ter menos atividade de retorno positiva. Uhum. Tá certo? Entendi. Então, o que eu acho que olha para isso daqui é olhar e falar o seguinte, olha, como que eu posso ser mais interessante? Fazer esse exercício. Tá certo? Muito interessante. Nessa questão de oportunidades, eu também acho que de network e oportunidade, onde você coloca o currículo, onde você coloca o seu produto, isso é uma outra coisa. Se você curte, é uma coisa legal. Agora, se você curte e escreve algo, melhor e ainda mais que você ou que você concorda, ou que eventualmente você não concorda, é muito interessante. Então, você mostrou que primeiro que leu. Então, eu vi você. Uhum. Segundo, eu vi e gostei. Uhum. E vou te marcar aqui. Então, isso tudo vai mostrando que você está engajado. Sim. E eu acho que é nesse sentido que eu acho que o LinkedIn é diferente das outras redes. Mas, embora você tenha que estar presente em todas elas, né? Você tem que estar com um determinado equilíbrio, porque você tem que também ganhar dinheiro, e aí você usa esse tempo, né? Vendedor é assim, vendedor vira e fala assim, eu tenho tempo de chegar. Enquanto eu não tirar o pedido, eu estou aqui parado. Né? Então tem que ser muito interessante até conseguir um pedido. Verdade. Bom, e aqui eu estou oferecendo pedido, eu estou oferecendo insights. Né? Junto com você, né? Exato, e é tão bom, né? Quando a gente tem insight, eu adoro. Bom, eu vou para os comentários para ver que as pessoas fizeram uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Vamos ver se a gente dá conta de responder. Olha só. Numa empresa pequena, você indicaria contratar pelo LinkedIn? Qual critério utilizar para a seleção? Pedro, você, enquanto empresário, o que você faz? Você contrata pelo LinkedIn ou pelo currículo vitae, o tradicional, impresso? Na realidade, eu contrato por indicações. Sempre por indicações. Uhum. Como a gente precisa de colocar dentro da empresa da gente, e a minha empresa realmente é uma empresa pequena, eu tenho 8 funcionários. Uhum. Né? Então, não dá para que eu contrate uma pessoa, igual, por exemplo, vou contratar uma equipe de vendas de 200 pessoas. Talvez eu usasse o LinkedIn. Sim. Ou que eu usasse uma empresa de recrutamento que vai fazer as determinadas entrevistas. Terceirizar. Hoje eu li... terceirizar. Hoje eu li 2 coisas que eu achei muito interessantes do lado da empresa que está contratando. Uhum. Uma pessoa que foi entrevistada reclamou da rudez do entrevistador.
E ela falou o seguinte, se eu for escolhida, eu não vou querer trabalhar aqui. Essa pessoa que está me entrevistando não estava bem. E ela foi muito rude, ela foi mal educada. A segunda, a pessoa falou assim, eu vim trabalhar aqui porque quando você faz uma entrevista, às vezes a pessoa já tem alguém, mas ela tem que abrir um canal para ela falar para o chefe dela que ela pesquisou várias, mas ela já tem alguém. Verdade. Aí o que a empresa fez? Ela paga R$ 20 para todo mundo que aparecer lá. Quer dizer, no mínimo ela pagou um lanche e pagou um ônibus. Então a pessoa que está indo não se sente explorada. E aí ela foi e ganhou a vaga, entendeu? Então foram dois termômetros que eu acho assim. O LinkedIn é uma possibilidade de você fazer network, e, eventualmente, se você começar a conversar, criar uma oportunidade. Eu não vejo nada de problema nisso. Eu acho que ele é para isso e as pessoas vão criar marcas se elas vierem para cá com o propósito de criar marca. Eu enquanto... Era isso que você acha que foi sim, bom? sim. Eu enquanto hoje professora, né, mas já fui empresária e também já contratei, já recrutei muitas pessoas, eu penso que para empresa pequena, realmente, né, indicação é um ponto muito valioso. Inclusive, até tem um vídeo no canal que a gente faz uma discussão sobre isso, contratação por QI, né, por indicação, ou contratação por competência. Eu acho que tem que ser um mesclado dos três. No LinkedIn você consegue ver muito bem o perfil de algumas pessoas, mas lembrando que dependendo da competência que você precisa, essa pessoa talvez nem vai conhecer LinkedIn. Não vai ter perfil, então aí fica complicado, né? Agora, eu acho que o currículo vitae, o tradicional, ele para uma empresa pequena, ele já cumpre o seu papel também, né? Assim, junto com a indicação, eu acho que eu não vejo problema nenhum da empresa ligar para os lugares que o funcionário trabalhou antes para ter uma referência, né? O que a gente fala muito é eu quero uma referência. Perfeito. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que quem não deve não teme. Então, quem não teve não deve confundir. Mas eu acho que não tem problema nenhum. Então, acho que o mesclado dessas ações para uma contratação mais eficiente é uma boa opção para empresas de pequeno porte. Eu costumo dizer que quem tem empresa do porte de 8 funcionários, igual eu tenho, ou de menos, que eu acho que é a grande maioria, atua muito diferente das grandes empresas. As grandes empresas, elas têm lá processos já formatados. A gente ainda faz meio no empírico. O que eu estou fazendo de exercício no LinkedIn é tentar mudar um pouco isso. É me parecer muito maior do que eu sou, é ter atitude muito maior do que a minha empresa representa. Então, à medida que eu amadureço, que eu me torno um pouco mais profissional, o LinkedIn é o lugar. Sim. Né? Da gente se mostrar profissional e de se mostrar com opinião. Então, a gente precisa de estar muito claro nisso, né? Sim. E aí, uma outra dica que eu dou, isso eu também já falei em um dos meus vídeos no canal, o LinkedIn é a única rede social aceitável em currículos. Então, se você vai criar o seu currículo lá profissional, né, o famoso, tradicional currículo vitae, o único que você pode colocar é o link do LinkedIn. Então, você pode colocar lá em cima, junto com seus dados pessoais, né, LinkedIn, e o link dele é a única rede social aceitável. Mas, fica um conselho, para colocar tem que estar alimentado, atualizado. Não adianta colocar um link do LinkedIn e você não tem nada lá. É melhor nem colocar, né não, Pedro? Não. E se só tiver a foto de biquíni... Pelo amor de Deus, gente! Amor de Deus! Não é? Foto profissional, não é embalada. Né? Vamos ter muito Porque cuidado. o objetivo é mostrar que trabalha, né? Foto em currículo, muita gente pergunta, inclusive foi bom a gente ter entrado nessa discussão. É um assunto que está super em voga, porque atualmente
já tem uma discussão aí de que já não é mais adequado colocar foto no currículo. Agora, eu, enquanto recrutadora, preciso da foto no currículo. E eu acredito que a maioria das empresas precisam também, porque já tem a discussão de que, te acha fácil na rede social. Mas quantas pessoas têm nome igual o seu? Eu acho que não é legal. Não, e se você está com medo de ser achado, isso é porque tem algum problema. Que você se posiciona mal na rede. Porque as pessoas não entendem que, independente de qual rede você estiver, você tem que estar focado naquele propósito que você precisa. Por exemplo, se você tem uma aptidão política, ou sexual, ou qualquer que seja, né? Tudo, você tem que saber o seguinte, não, eu vou colocar porque é isso que é a minha verdade. Olha só, você vai ter que ser medido por outras pessoas. Então, pode ser que elas não optem por você. Então, não é que você vai fantasiar, mas você pode falar o seguinte, determinadas coisas são muito pessoais e eu vou manter só dentro de casa. Sim. Quando eu tiver um ambiente profissional, eu tenho que me posicionar como um profissional. Exatamente. Então, eu não tenho que ser muito crítico, eu não tenho, né? E sem contar que não é só um ambiente profissional, mas também público. Tudo que a gente coloca nas redes sociais é público, qualquer pessoa tem acesso. Então tem que ter muito cuidado, sim. Não sendo só LinkedIn, mas qualquer outra rede, né? Porque é fato, os recrutadores pesquisam a sua imagem pública na rede social. Independente de quem for. Isso é fato. E na mesma sequência que a gente estava falando, às vezes, por exemplo, assim, tem um livro que chama O Ócio Criativo, do Domênico de Massa. É um livro também que eu leio ele, releio, dou de presente sempre. Quando você imagina que você está sem trabalhar, a gente tem propósito para fazer alguma coisa. Então, se você está na rede social simplesmente de bobeira, alguém está te criticando. Agora, se você está com um objetivo, as pessoas não estão te criticando. Sim. Então, esse é um detalhe que as pessoas precisam de estar ligadas, porque do lado de fora tem 1 milhão de gente assistindo. É o que a gente fez aqui. A gente deu a cara a tapa. Sim. Pode ser que nem todo mundo vá gostar. Nem concordar. Né? Alguns vão gostar, nem concordar. E a gente está aberto a escutar. Isso. Né? Sim, é assim que se faz o saber. Quando a pessoa não concorda e traz a sua opinião e a gente discute. Eu acho isso o máximo. É isso que a gente faz na academia, é isso que a gente faz na universidade, né? Eu acho isso fantástico. É assim que a gente aprende. É assim que a gente aprende. Quando você tem uma troca, significa que eu estou te dando alguma coisa e você está recebendo. Sim. É claro que na carteira, na época da graduação, você que teve essa experiência de professora, os meninos podem até chegar com alguma base, mas falta-lhes conceito. Então, eles também têm que ter alguma... eles não podem chegar peitando. Sim. Mas isso significa que algumas pessoas já têm competência suficiente e nem precisam da graduação. Né? Eu vi que o cara da Tesla, ele está dando preferência para contratar empreendedores, não pessoas que têm um currículo. Porque o currículo não significa. O currículo, eu falo assim, olha, eu formei, mas você sabe? Exato. Então você tem que demonstrar que sabe. Exato. Né? Então, e aí, quando você escreve um conteúdo lá no LinkedIn de alguma experiência, esse é um dos itens que eu coloco na parte de recrutamento. Porque eu contrato pessoas para trabalhar ou com o ambiente Microsoft ou com o ambiente Linux. Então, eu sempre peço para que ele me faça um relatório técnico do último serviço que ele fez. Eu vou entender se ele escreve bem, eu vou entender se ele é bem objetivo, se ele está ali realmente preocupado. Então, as pessoas têm que se adaptar, né? Então, na hora que a gente está falando de currículo, eventualmente eu estou contratando, eventualmente eu estou olhando aqui, né? Então, são condições. Esse ambiente novo de marketing, eu acho que a gente está evoluindo. A minha empresa não é mais só de informática, ela é de informação, que é o seu negócio também. É prover informação, né? Como professora. Sim. Então, nesse momento, a gente está aqui muito maior do que era os legados que a gente tem para trás. Eu fui aprendendo e agora posso me posicionar para trocar um pouco de experiência que eu já aprendi e agora tenho essas possibilidades, né? Sim, muito bom, muito legal, né? Um ponto importante também, eu vi um comentário aqui, teve uma pessoa que falou que como empresário também dá preferência para os currículos com foto, né?
Então é muito peculiar, é muito da sua empresa, do cargo, que faz toda a diferença, né? E eu gostei do negócio que você falou, que fica a dica para quem que está assistindo a live, que é empresário, que faz o recrutamento, né? Principalmente pequena e média empresa, que faz, às vezes, o próprio dono faz o recrutamento e assim vai. Além da leitura, né, da análise dos currículos, dependendo do cargo, se há possibilidade, solicitar que faça, que escreva algo sobre determinado assunto. Isso você vai conseguir pegar, nossa, ter uma imagem, um raio-x da pessoa muito bom. Você vai saber se ela escreve ou não bem, qual que é o conhecimento dela sobre algum assunto, e de preferência assunto de conhecimento geral, que está em voga, coisa do tipo, para também não dificultar tanto. Por exemplo, vendedores precisam saber, de ter conhecimento, de saber conversar, saber escrever, né? Auxiliar de escritório administrativo, essas vagas, o profissional desses cargos talvez daria, né, para um processo seletivo exigir algo desse tipo. Então fica a dica, eu já vi que tem empresários aqui de pequeno e médio porte que dá talvez para fazer isso. E você consegue perceber isso no perfil das pessoas na rede social. Porque se ela se mostra muito atirada, se ela coloca lá, ela entra batendo sempre, alguém levantou uma coisa, ela, eu também acho, e tem que fazer isso mesmo, tem que brigar. Polêmica. O mundo é de convergência. E dependendo do que você coloca lá, a pessoa vai falar assim, ela é pouco intolerante, depois ela posta que ela está triste, ou seja, ela tem pouca resiliência. Então, isso tudo tem condição de facilitar a percepção de quem recruta, se ele tiver a disponibilidade de ficar ali monitorando quem ele está. E é muito fácil, né? Você achou o perfil, vai lá ver o que ela falou. E aí, essas duas, resiliência e tolerância, são as competências que o mundo precisa. Né? A gente precisa de fazer isso acontecer. Exatamente. Senão nós vamos virar dinossauro extinto. Exatamente. Né? E é muito importante isso, porque, olha, através das redes sociais, a gente traça direitinho as competências das pessoas. Principalmente para quem já tem esse olhar de recrutador, já tem esse olhar que a gente... Né, por exemplo, tem as dinâmicas que podem ser realizadas que você já, dependendo do comportamento da pessoa, você sabe como que é a personalidade dela. Então, tem que tomar muito cuidado, porque tem coisas que a gente nem imagina que a gente vai dar de informação para as pessoas. E aí, indico outro livro, tem um livro que é de linguagem corporal. A forma como a gente senta, a forma como a gente fala, os nossos gestos podem dizer muito sobre nós. Você quer me deixar aqui embaixo? Eu ia levar pra lá. Não, é porque eu tive... Desculpa. Bom, sem problemas. Olha, eu acho que a dessa... gente, voltando só para o nosso comentário, tem mais um aqui, a gente responde e aí a gente finaliza essa live. Qualquer coisa, se tiver assunto para mais, a gente faz uma live LinkedIn parte 2. Senão vai ficar uma live muito extensa. Tá bem. Tranquilo? Então, Sim, só para finalizar, como seria um LinkedIn adequado para se ter? Olha, Marquinhos, no meu ponto de vista, depois eu vou abrir para o Pedro falar a opinião dele, um LinkedIn que diga a verdade, que diga de fato as suas competências, o que você tem de curso, qual é a sua experiência, que fala a sua realidade. O meu ponto de vista é esse. Eu complementaria para falar mais da experiência que as pessoas têm. Porque o certificado ele vai perdendo valor. Por exemplo, se eu falar que eu me graduei em engenharia há 30 anos, isso não tem a menor relevância. Agora, se eu falar que eu estou trabalhando com empresas de grande porte, projetos, e isso eu posso escrever lá. Né? E tudo que eu escrevo lá, eu não estou dando nenhum macete, eu não estou dando nenhum segredo industrial. Mesmo porque o segredo industrial, ele é a gente. Sim. É ele que faz a diferença. Por exemplo, eu não estou defendendo uma fórmula de remédio, eu não estou defendendo uma fórmula de refrigerante, nada disso. Na realidade, é o jeito da gente entregar. E aí a diferença, se eu comento, igual a gente está aqui falando, que o LinkedIn pode ser isso, a gente está trazendo pessoas que vão aprender, e agora com essa versão, né, delas poderem estar lá fazendo a medição dela de vendas sociais,
elas vão melhorar. E isso é ótimo. Todo mundo melhorando, o mercado fica muito melhor. Até a gente tem que ser mais exigente com a gente mesmo. Né? Verdade. É isso mesmo. Bom, Pedro, eu queria te agradecer muito por você ter vindo aqui e compartilhado todo o seu conhecimento com a gente. Espero que as pessoas, né, principalmente aqueles que fizeram pergunta, que a gente tenha respondido, né, e atendido as expectativas. E aí, quem tiver alguma dúvida, pode mandar mais pergunta que a gente tenta responder, quem sabe, numa possível outra live sobre LinkedIn parte 2, né? E de qualquer forma... E vale. E vale, se entrar no LinkedIn, procurar a gente lá, né? Sim, se entrar verdade. no LinkedIn, eu sou o Pedro Indica, a Mayara Barreto, quer dizer, a gente, cada um tem um perfil lá e a gente pode interagir, não tem problema nenhum, né? Sim, claro, com o maior prazer. E aí, pessoal, essa live eu vou deixar ela salva pelas próximas 24 horas, mas nós vamos também tentar colocar no canal do YouTube, para quem não conseguir ver aí nas próximas 24 horas. Né? Deixa eu te fazer um insight para a gente, de repente, fazer um próximo. É um desafio para a gente atender. Uma área que eu tenho estudado muito é a Lei Geral de Proteção de Dados, que envolve 100% de todas as empresas. Por recrutamento, das pessoas pessoalmente, que elas estão deixando os dados dela muito disponíveis. Então, acho que a gente poderia estar nos programando para acontecer e fazer uma live sobre proteção de dados. Excelente. E focado em Lei Geral de Proteção de Dados. Se você achar que está bom, a gente pode programar. Excelente. Uma desses, né? Acho que sim. Quem sabe na semana que vem falar sobre isso também. Muito bom, gostei. E aí, nesse assunto, né, nessa perspectiva, se alguém também quiser saber de alguma coisa específica, é só manda mensagem, que a gente também tenta abordar. É claro. Certo? Então tá, Pedro, muito obrigada. Obrigado. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.